Boa noite, igreja. Eu preciso dizer que eu estou bastante contente e que todo o receio que eu tenho, toda a dificuldade que eu possa ter, não é maior do que a minha vontade de servir ao nosso Deus. Porque Ele morreu na cruz por nós, todos nós, e por mim, Ele me salvou de novo. Então, tudo que eu fizer nessa terra não vai ser suficiente até Jesus voltar. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigado por esse momento, por essa igreja amada, por esses irmãos e irmãs. Eu sei que eu não sou merecedora, não sou digna, mas eu me coloquei em Tuas mãos, Senhor. Cuida de todos nós, cuida dos próximos momentos, e que a gente consiga levar o que Tu quer falar com nós esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente pode pegar a Bíblia e abrir. Eu não vou olhar ali para esse pessoal ali da frente, senão eu vou chorar. Em 1 Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor, deu? Deixaram? 1 Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Grande Conflito, né? Na semana passada o irmão falou de John Hus e Jerônimo. E hoje nós vamos falar de outro personagem que a gente já conhece, mas a associação mandou um material bem bonito, né, Genivaldo, para nós, e nós vamos ler um resumo. A gente vai fazer duas partes. Primeiro, esse resumo do capítulo 7 do livro, que é o líder, né? E no segundo momento nós vamos fazer um paralelo do que a gente estudar nesse material com a nossa vida, com a nossa igreja, com o nosso lar. Ediclei, minha equipe é o Ediclei e eu e a Maria, não é? O Ediclei vai me ajudar. Pode passar até na tela que começa. É o capítulo 7, o líder, como eu já falei, né? E nós vamos conhecer, ou todos já conhecem, mas conhecer um pouco mais da história de Martinho Lutero. Não enxergo. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha, filho de Margarete e Hans Luther. Seu pai dirigia minas de cobre e desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Eu penso que isso é o que todo pai e mãe quer para o filho, né? E Martinho Lutero já tinha isso dentro da casa dele. E eu gostaria que vocês gravassem no coração de vocês 3 palavras: comunhão, estudo e exemplo. Comunhão, estudo e exemplo. A influência da comunhão. Lutero, em sua infância, muitas vezes ouviu seu pai orando, a fim de que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor. Desta forma, o temor ao Senhor passou a habitar no coração de Lutero, formando a capacidade de manter a firmeza de propósito, levando a profunda humildade perante Deus. E é na infância que a gente cria, né, esse hábito da leitura, esse contato com Deus. A influência do estudo. A despeito da pobreza e com muito sacrifício, Lutero foi enviado ainda com pouca idade à escola em outra cidade, mas foram muitos os momentos que o menino cantou de porta em porta em troca de comida. Mesmo assim, a prioridade da educação e do ensino dos filhos seria o legado que esta família oferecia ao mundo. Eu penso que além do estudo, a gente tem que dar a direção do que está escrito na Bíblia, porque não adianta a gente colocar um filho numa boa escola
e não tem uma direção da Bíblia, sabe? Por meio da economia do trabalho, os pais de Lutero conseguiram certo bem-estar e puderam garantir ao filho, agora com 18 anos, que estudasse na Universidade de Erfurt. Logo se destacou entre seus colegas e entre os livros da universidade. Encontrou uma Bíblia escrita em latim e pela primeira vez olhava para o todo da palavra. Conta a história aqui, né, Genivaldo, que essa Bíblia ele encontrou acorrentada, né, lá onde ele estava, né, no convento que ele estava, a Bíblia ele encontrou numa corrente, então ele ia, o céu nem trouxe a Bíblia para mim, né, só, cadê? Tá tudo bem, E ele comprou essa Bíblia acorrentada, né? E ele lia essa Bíblia lá na corrente, imagina, né? E hoje a gente tem a Bíblia, essa aqui é recente, né? No fim a gente faz coleção de Bíblia hoje em dia, graças a Deus, né? Mas a primeira que a gente gosta é aquela que a gente ganha do estudo bíblico, a gente guarda lá no baú e quer levar para o céu junto, né? Eu até estou usando essa que eu ganhei do pastor Nicolau, né? A gente foi lá. Mas a minha preferida é a que eu ganhei da Dona Yolanda, que está lá em casa. E agora eu estou meio cega, daí essa é melhor para ele. Posteriormente, já como professor da Universidade de Wittenberg, Lutero se aplicou ao estudo da Bíblia nas línguas originais e passou a ensinar para multidões. As verdades de Deus não poderiam ficar mais aprisionadas em correntes. Elas estavam livres e se abriam à compreensão das pessoas. Pode passar aqui. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dê ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Jeremias 7, 23. A influência do exemplo. O pai... Acho que é anterior. A influência do exemplo. O pai de Lutero era homem de espírito forte e ativo e de grande força de caráter, honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, fossem quais fossem as consequências. Seu genuíno bom senso levava-o a considerar com desconfiança a organização monástica. Ele questionava, né, como é que Roma vivia naquela época. Ao visitar Roma, Lutero se decepcionou com a pompa, com a riqueza, com o luxo, com os deleites, com os desregramentos, com a libertinagem, com a falta de moralidade por parte do clero romano, mas seus olhos estavam voltados a Cristo. Eu coloquei um documentário para mim, para Maria ler, ver lá na televisão, e tem cada história assim triste, né, da compra do perdão. E isso era feito na época, né? Roma falava que a gente podia comprar o perdão, comprar a saúde. Então, nesse documentário que a gente viu, era bastante triste, assim, bastante impactante. Certo dia, subindo de joelhos os degraus da escada de Pilatos, em penitência na busca de certa indulgência, de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer: o justo viverá da fé. Romanos 1,7. Rapidamente se ergueu e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Naqueles tempos, a igreja de Roma mercadejava a graça de Deus, com a alegação de levantar fundos para ampliar a igreja de São Pedro, em Roma, publicamente. Se ofereciam a venda de indulgências com autorização do Papa. Nessa parte aqui está dizendo que esse oficial, né, de Roma, o Tetzel, ele foi para a Alemanha para vender essas indulgências, e Lutero não concordou com isso, né? Ele vendeu, ele foi para a praça, ele vendeu, e ele voltou, e Lutero queimou tudo aquilo que ele tinha. Ele dava, né? Dava o papel, cobrava, né? Dava o papel, está perdoado, está salvo, vai ser curado, então ele queimava. Pode passar, amigo. Lutero recusou os títulos de absolvição que membros de sua congregação haviam comprado. Lá no documentário também fala, né, ele foi queimado na fogueira, fizeram uma fogueira bem grande, jogaram na fogueira e queimaram tudo. Ele queimou, né? Lutero fez essa ação. Pode passar aqui. Seguindo a isso, seu mais conhecido ato
foi quando ela fixou os 95, né? Era a indulgência, contra a indulgência, as 95 teses. Ele colou lá numa igreja que tinha. E se espalhou rapidamente entre o povo, sendo lidas e relidas. E mesmo que ninguém pudesse refutar, foi orientado a se retratar, sob pena de ser excomungado, ainda que seus opositores conspirassem contra sua vida. Mas Deus o protegeria e o cuidaria. E daí, por meio de um decreto, o Papa excomungou Lutero, né? Ele fez a excomungação de Lutero e ele saiu da igreja. Pode passar, hein? Resumindo tudo, é aquelas 3 palavras que eu falei para vocês, né? Isso, então, o que a gente está fazendo na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja? A gente tem que seguir o exemplo, não só de Lutero, mas de todos os outros homens, né, bons que vieram antes da gente. E como quando a gente leu na Bíblia, essa verdade ela ultrapassa séculos, né? Quanto tempo faz que Martinho Lutero já morreu? E até hoje, né? E que a gente não sei se igual a Lutero, mas a gente pode fazer a nossa parte, e uma parte bem boa, sabe? Porque cada um foi criado de uma forma por Jesus Cristo, por Deus, né? E Ele deixou o Espírito Santo para a gente fazer. E aí, nesse segundo momento, eu gostaria de ler uma carta para a igreja. Eu fiz com todo amor, porque eu gostaria de falar o nome de cada um que está aqui, mas eu não vou falar. E eu queria ler uma carta para vocês, sabe? Para toda essa igreja e principalmente para quem está aqui hoje. Carta à Igreja Adventista do 7º dia de Nova Brasília. Martinho Lutero e outros homens e mulheres, levantados do século de que viveram, tiveram a compreensão do que estava escrito na Palavra de Deus, a Bíblia, e não se deixaram enganar. Se despiam de toda a veste humana, lutando diariamente contra a carne e o pecado. Enfrentaram e bradaram a sua própria nação e a outras nações o que era certo e correto. O certo e correto não muda com o passar dos séculos. Só existe uma única verdade, e ela está escrita na Bíblia Sagrada, Renato. E sabe disso. O líder Martinho Lutero escolheu, decidiu, deixou-se ser liderado pelos maiores e melhores líderes de todos: Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a instrução da Bíblia. Martinho Lutero preocupou-se em traduzir a Bíblia para a linguagem local, para que todos pudessem ter acesso e fácil entendimento. Porque diz a história que ele traduziu a Bíblia para a linguagem dele, né? E nós, eu, você, a nossa igreja, estamos traduzindo, estamos facilitando a mensagem de Deus, para que outros tenham conhecimento e a salvação? Sim, uns estão fazendo, e a gente sabe disso. A maioria que está aqui hoje está fazendo isso. Estamos trabalhando e criando relacionamentos para que as pessoas sejam alcançadas, amparadas, alimentadas e tenham a sua sede saciada. E se a gente pensar, né? Eu acho que cada um de nós já pensou o que eu vou ler agora. Nós levamos alimentos físicos e espirituais para quem precisa e as pessoas não se decidem pelo batismo. Mas ainda assim, Deus está ali. Continua. Nós nos dedicamos a vários ministérios e as pessoas envolvidas não se decidem pelo batismo, mas ainda assim Deus está ali. Continua. Eu escrevo, eu falo, eu testemunho de Deus para a minha família, para o meu esposo, e eles não se decidem pelo batismo, mas ainda assim Deus está ali. Continua a igreja.
continuemos por Jesus. Que a gente possa se apropriar do que está escrito em 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. Então, acredito que eu nunca tinha lido isso na Bíblia, gente fala. E eu li agora, para me preparar com esse convite que me fez. A Bíblia é surpreendente e eu já li ela várias vezes, mas isso veio agora para mim. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Deus criou a cada um de nós únicos, especiais, com conhecimentos, habilidades e atitudes, para que possamos usar a grande obra que Ele nos deixou para concluir. Que a comunidade onde a gente mora conheça e queira viver como a gente vive. É o que a gente comenta lá no clube. Que a gente se vista, que a gente se alimente, que a gente ore como a gente vai morar lá no céu. A gente não pode fazer uma coisa aqui e querer ir para o céu, porque lá vai ser outra. Aqui é um ensaio, a gente tem que fazer esse ensaio. E como é viver isso na prática? É orar todos os dias, é clamar o Espírito Santo de Deus todos os dias, é perdoar todos os dias, é trabalhar na obra de Deus todos os dias, é viver o nosso dia como se naquele dia Jesus fosse voltar. É difícil viver assim? Não, não é difícil. Sabem por que não é difícil? Porque escolhemos estar aqui. Todos nós, dedicamos anos, uma vida toda, para ter uma formação, um trabalho, bens, posição social, que o mundo reconhece e aplaude. Está errado se preparar? Está errado querer conforto para si e para a família? Também não está errado. O que está errado é a gente colocar isso em primeiro lugar na nossa história. John Hus, como o irmão William falou hoje, Jerônimo, e hoje Martim Lutero, eram homens inteligentes, mas preferiram a sabedoria, porque sabedoria vem dos altos céus. Eram homens com poder, mas preferiram a autoridade. A autoridade vem de Deus. Que possamos fazer escolhas semelhantes a desses homens, escolher a verdade que liberta, encoraja e salva, ainda que condenados, encarcerados e queimados. Que a gente não fale sobre nós mesmos, mas do que Deus planejou e finalmente do que a gente tem que cumprir na nossa vida. Ele tem um plano para cada um de nós, Ele tem uma dupla para cada um de nós. É só a gente achar, está ali pertinho, está ali do ladinho, está ali eu. Usando o exemplo de Martim Lutero, que cada um de nós escreva a esta igreja, a esta comunidade e aos que virão: Deus é muito real, Deus é muito real. Jesus Cristo esteve aqui e vai voltar. O Espírito Santo está entre nós, é só chamar todos os dias. E que a salvação é de graça, não tem intermediários, a não ser Jesus Cristo. Que quando nasce um cristão movido pela fé, nasce um cristão para trabalhar na melhor atividade, para o melhor nível, na obra de Deus. E com certeza nós teremos as melhores recompensas. Que nós, quando confrontados, possamos ser como Martim Lutero, quando foi levado aos tribunais para ser julgado, e dizer: não revogo e não retiro nada do que eu escrevi. E disse: a não ser que me prove pelas Escrituras Sagradas que estou errado. E depois da gente saber isso tudo, da gente entender, da gente aceitar, da gente se declarar, como está escrito lá em Jó capítulo 31,
me declaro íntegro. E depois que a gente se declarar íntegro, a doença vier e o deserto está lá. E aí? Depois que a gente se declarar íntegro e a doença vier e o deserto está lá, que ainda assim a gente possa dizer: eu te amo, meu Deus, eu te amo tanto, meu Deus, obrigado, Jesus, por parar aquela história, que eu inventei ali, que eu também era feliz, e sabe, ir lá para o meu quarto de dor, para o meu propósito, me ligar na videira efetivamente. Obrigado, Deus, porque eu te amo, porque eu amo essa igreja, porque eu amo esses irmãos e irmãs, porque Deus é maravilhoso. Obrigado, Deus, por permitir que eu pudesse parar com essa história que eu inventei para viver e pudesse ter a tua presença pessoalmente no meu quarto de dor e entender que tu já tinhas uma história muito melhor escrita para mim. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Nós queremos. Eu quero falar de Ti, meu Deus amado. Nós queremos. A nossa igreja quer falar de Ti. Nós cremos e proclamamos nesse século que vivemos, assim como fizeram os pioneiros cristãos e os pioneiros da Igreja Adventista, a mensagem de Deus gera toda criatura. Porque eu só fui alcançada porque alguém falou do Evangelho. Então por isso a gente não pode parar. A gente não pode parar de falar. A gente às vezes desanima, a gente perde alguém que a gente ama, nem sempre é como a gente quer, mas se a gente está em Cristo Jesus, né, Vandinho? Se a gente está em Cristo Jesus, tudo é melhor. Não invente história para você. Viva a história que Deus já tem para ti. Viva, deixa tudo, cara. Desculpa essa história. Que nós continuemos escrevendo, falando e principalmente testemunhando o que está escrito em Romanos 1:16 e Atos 1:8. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou testemunha de um Deus vivo, de um Deus que tudo pode, de um Deus que cura, que liberta, que une, que faz grandes coisas. É só a gente se colocar na mão deles. Em nome de Jesus. Amém.